que o Código do Consumidor, na verdade, o Código de Defesa do Consumidor, né, vai completar 30 anos. E aí, neste período de pandemia, muitas das relações de consumo, elas foram afetadas. Porque, por exemplo, as lojas físicas estão fechadas em todo o país, pelo menos aquelas que não são consideradas essenciais. Os produtos não foram entregues, tem gente que não comprou e não conseguiu receber. E como é que fica o relacionamento entre as pessoas físicas, nós, e as pessoas jurídicas, né, as empresas? Esse relacionamento também mudou. Ainda casos de serviços que já foram contratados, né, que foram interrompidos, aqueles que estavam previstos que não vão ser mais realizados. Ixi, tem coisa demais relacionada a esse assunto e principalmente nesse período. Então, roda a vinheta porque já é dia do quadro Eu Tenho Direito. E aí, cadê? Eu cheguei. E aí eu vou conversar com ela que está resguardada na sua casa. Sheila Sodré, boa tarde, minha amiga. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, telespectador. A nossa sintonia é tanta que até quando você não está aqui no estúdio, que a gente não conversou, não trocou foto hoje, você está de vermelho aí e eu de vermelho cá, né? Isso sempre acontece, né, Mitra? Muito, muito. É a tal da sincronicidade, amiga, que não tem quem que explique isso. Agora, Sheilinha, o nosso tema hoje é importante para todo mundo, porque eu acho que a principal medida para não prejudicar o consumidor, que neste momento pode passar por um aperto maior ainda, foi essa suspensão no corte da energia, do fornecimento de energia. Então, por exemplo, a pessoa não pagou, a energia não pode ser cortada, a água também, né? Então, eu acho que essa é uma medida que traz um certo refrigério para a alma do consumidor, né, Sheila? Perfeito, Fê. Mas você falou uma coisa importante, é bom deixar claro. Não é que está suspenso o pagamento, está suspensa a possibilidade de corte pelo não pagamento. Né? Então, E olha, a gente tem que lembrar, Fernanda, que quando a gente fala sobre ou suspensão, ou como você fez muito bem na abertura, falar sobre as negociações, a gente tem que entender que a gente não pode utilizar da má-fé. Esses são casos de quem não tem condições e que foi realmente afetado por essa pandemia, que, assim, em algumas situações está suspensa, em outras não vai haver corte. Então, se você tem o dinheiro, se sua vida não mudou, se você está recebendo o seu salário em casa, então mantenha as suas contas em dia, porque você pode prejudicar aí sim, coletivamente, muitas pessoas perderem seu emprego. O que Sheila está falando é importante, porque também para não desorganizar a sua própria vida financeira também, né? Vamos ressaltar o seguinte... o Zap Zap está bombando de dúvida. Eu tenho uma primeira dúvida, Desirê, que eu já posso esclarecer com Sheila, para a gente aproveitar bem o tempo para esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. Me dá a primeira dúvida aqui na tela, que eu já aproveito e escrevo aqui e mostro aqui para ela, Desirê. Se você puder me cantar, também me ajuda, que não estou vendo aqui. Sheila, enquanto ela vai colocando aqui a dúvida, e as mensalidades escolares, como é que ficam? Paguei o mês passado, a minha filha estudou só uma semana e esse mês que vem... talvez volte às aulas dia 20. A Elisângela está querendo saber como volta às aulas. Como é que ficou decidida essa questão escolar, hein, Sheila? Fernando, olha, os sindicatos e as escolas ainda estão revendo quando vai retornar, porque tudo depende realmente do próprio decreto do Estado. Por exemplo, né, a gente está até o dia 16 de abril em quarentena total e a gente não sabe exatamente se vai ser renovado ou se não vai, se vai voltar ou se não vai retornar às aulas. A gente acredita que deve ser prorrogado. Houve um decreto, houve uma legislação recente falando sobre a questão de não ter mais obrigatoriedade de cumprir a carga horária das 200 horas ano. Então, o que acontece? É um setor que está se reinventando para poder continuar o ano letivo. Isso é uma preocupação. Em relação ao pagamento, nós podemos falar de duas situações. Uma para quem tem bebê em escola, em berçário, que você paga por hora, que aí é um tipo de contrato que você tem, e o outro são as escolas, as universidades, que você paga o contrato anual apenas dividido em 12 meses. Então, o que acontece? As escolas vão retornar. Como é que as escolas vão repor essas aulas? O custo vai ser o mesmo. Entendeu? Não é para deixar de pagar a escola. Você não teve, por exemplo, ela falou, minha filha só estudou um mês e eu paguei. E a gente vai ter que pagar, que continuar pagando as escolas, porque assim que retornar, vai voltar geral. Salvo, Fernanda, se a situação vir a piorar e realmente não tiver condições, aí é outra história. E mesmo assim,
já se fala que teríamos um crédito para o próximo ano letivo. Mas eu não gosto nem de pensar nessa hipótese. O que eu quero pensar é que vamos retornar e você continue pagando as suas mensalidades, porque as escolas estão pagando os seus professores. Entendeu? Então, assim, a gente vai retornar e aí as aulas vão ser postas, ou virtual, ou as aulas vão ser presenciais, né, que a gente vai retornar se Deus quiser, e aí vai fazer horas extras. Entendi. Essa é uma parte que ainda vai depender, né? A Vânia diz o seguinte: Fernandinha, boa tarde. É verdade que quem não tem contas na Caixa ou no Banco do Brasil terá que baixar um app da Caixa para movimentar a conta digital? É verdade isso, Sheila? Não, eu não entendi. O que ela deve estar perguntando é o seguinte: foi aberto a conta digital, tá? Para todo mundo que não tinha conta para receber esse auxílio emergencial. Então, o que acontece? O que é uma conta digital? Você tem um aplicativo, você vai poder movimentar, fazer pagamento. É muito bom. Eu já trabalho, acho que tem muita gente no Brasil que já trabalha com conta digital. É uma maravilha. Então, você vai poder ter sem custo algum. Então, realmente, a sua conta digital vai permanecer. Vai nesse momento que foi aberto, que o governo foi indicar que já abriu, que eu acredito que isso já assim, que vai começar no máximo em 5, 6 dias. As contas foram abertas, a escala de recebimento dele está sendo montada, né, por mês de aniversário, então isso vai acontecer. Então ele vai poder movimentar muito bem essa conta dele, digital. Entendi. E aí, se é Banco do Brasil ou Caixa Econômica, é por conta... Não, só quem quem liberou foi a Caixa Econômica. O Banco do Brasil já tem a conta digital muito boa, que você faz em 10 minutos, você abre a sua conta digital no Banco do Brasil. Só que lembre, essas contas digitais de banco, é necessário que você tenha, pelo menos, era a regra anterior, seu nome tem que estar limpo, porque vai para uma aprovação. É diferente dessa que foi aberta da Caixa Econômica. Entendi. Que foi para todo mundo receber, entendeu? Entendi. A da Caixa é específica a orientação para o governo para poder lançar o crédito emergencial. E aí a do Banco do Brasil, por exemplo, é como se você quisesse realmente abrir uma conta corrente no Banco do Brasil e aí passaria por aquela análise de crédito. Na Caixa Econômica não, é aí para quem tem direito a receber o saque, aquele auxílio emergencial. Vamos para a próxima dúvida, Sheilinha. Boa tarde, eu me chamo Ângela e gostaria de saber da Sheila sobre quebra de contrato. Eu fiz um contrato de 1 ano para colocar o meu salão e só faz 7 meses, mas eu vou fechar porque eu não vou conseguir levar em frente. É a Ângela Viegas. Ou seja, ela tem um contrato de locação, né, para um salão, e aí, com essa história toda, ela realmente está vendo que não vai conseguir se reerguer e fazer tudo, ela quer fechar. Ela vai ter direito, Sheila? Fernanda, olha, vamos para um ponto bem importante. O primeiro momento que ela não pôde abrir o salão por conta de um decreto municipal é aquilo que a gente sempre fala, ela tinha que ter comunicado ou comunicado diretamente com a proprietária do espaço ou com a administradora e falando a situação para tentar suspender o contrato ou fazer uma renegociação, porque está todo mundo parado. Então, nessa hora dá um desânimo, mas a ideia é não parar. Tá certo? Até porque ela pode receber auxílio do governo, fazer um reinvestimento para poder reiniciar. Porque ela tem que fazer uma negociação. Essa quebra de contrato que ela está falando aí, tem que lembrar que até os senadores já tentaram estabelecer qual é a data que você vai poder usar como argumento para quebra de contrato, para rever contratos, que ele começa, a ideia é começar no dia 20 de março. Tudo que realmente ocorreu após 20 de março é exatamente no período da pandemia. Então, você pode dizer ou suspender um contrato ou pedir uma renovação a partir dessa data. Dívidas anteriores a isso, você não vai poder alegar as questões do coronavírus, por exemplo. Entendi. No caso dela, é negociar e tentar suspender e não desistir do negócio dela agora, de imediato. Entendeu, Fernanda? Entendi. Mas ela pode sim pedir imediatamente tudo isso por e-mail, por WhatsApp, mas documentar principalmente uma coisa chamada boa-fé. Boa-fé. Vamos para mais uma dúvida? Me dá aqui na tela. Chegou a minha fatura cobrando 2 meses. O mês passado e esse mês já com juros abusivos. Como é que eu faço sem trabalhar e com tudo parado? Tem como negociar? É a Jordana. Mas ela não deixou claro se o mês passado ela não pagou. Sheila, isso é uma coisa que as pessoas estão confundindo muito. E é bom a gente explicar bem devagar. Essa postergação do pagamento não está isentando você de pagar. Vai chegar o momento de você pagar as 2 faturas juntas, não é isso, Sheila? Exato, Fernanda. E olha bem, se a fatura dela venceu mês passado, foi de consumo anterior.
do problema que estamos aqui passando, entendeu? Já era uma dívida dela passada. E a outra coisa, você foi realmente afetada diretamente, você deixou de receber o seu salário, né? Então, isso é de extrema importância, porque quando isso vir para uma negociação junto ao judiciário, ou mesmo que o governo já tem o consumidor.gov.br, que são as grandes empresas que faturam acima de 1 milhão, elas estão se cadastrando e se colocando para negociações. Olha bem, mas tudo isso, gente, pelo amor de Deus, é a boa-fé. Não estrague o direito das pessoas que têm a boa-fé, querendo tirar proveito de situações que você já estava antes da pandemia. Isso é sim, isso quando a gente diferencia a boa-fé e a má-fé. Não queira tirar proveito porque tem um empresário ali atrás. Outros funcionários que estão dependendo estão recebendo salário. Então, tenta ser honesto. Se você realmente está desempregado, teve realmente uma baixa no seu faturamento, se realmente você está passando por uma dificuldade, então aí sim se justifica. Agora, querer incluir nessa conta as suas despesas que você já teve ou contas que você deixou de ter, aí realmente na hora da negociação, ou judicial ou não, aí vai pesar muito esses elementos que você vai ter que provar. Mas aí no caso dela, como juntou, tem uma dívida e aí tem um momento de negociação agora, é importante ela ligar para o call center do cartão dela e tentar essa negociação, né, Sheila? Exato, Fernanda. Porque quando a gente fala assim, os juros eles estão abusivos. Realmente, eu considero os juros da gente muito abusivo do cartão de crédito. Mas lembra que é juros de mercado. Então, que era essa jurisprudência que vinha sendo trabalhada antes, que era a questão dos juros do mercado. Então, isso é de extrema importância, ela se toca em relação a isso. Mas vai haver muita negociação. A ideia é realmente você estar com documentação preparada para provar realmente o seu caso especial. Deixa eu mandar um beijo aqui para minha amiga Jamile, que acabou de mandar uma mensagem, viu, Shelinha? Está assistindo a gente junto com seu esposo, o anestesiologista Dr. Júnior. Um beijo, querido casal. Obrigada pela audiência e pelo carinho. Shelinha, eu vou para a última dessa primeira rodada e a gente volta com mais dúvidas, tá? Deixa eu ver aqui que é que o nosso telespectador é Petrônia. Eu tenho uma casa financiada pelo Banco do Brasil e ela quer saber se pode deixar de pagar esse mês. Só que o banco não deu essa carência. O que é que ela faz para financiamento de casa? Como é que tá a questão, hein, Sheila? Fernanda, olha bem, a Caixa Econômica já fez isso de forma bem espontânea, ela já fez, você só teria que entrar no aplicativo e requerer. Os bancos, se você pressiona, se você liga e informa a sua necessidade e você deixa isso documentado, você pode também tentar negociar isso. Né? Agora, volto a dizer, dependendo da situação, ela ficou desempregada, realmente ela está afetada, ela não tem como pagar, então esse é o argumento. E de qualquer forma, sempre é uma necessidade, uma possibilidade de você negociar. Agora, os bancos privados, cada um está tendo uma forma de administrar diferente. Ela tem que ligar para o call center e procurar a melhor forma para ela que encaixe dentro das necessidades e as possibilidades dela. E o que Sheila está dizendo é importante porque, gente, vai juntar, se é financiamento, vai chegar o mês que vai juntar as duas parcelas. Então, veja bem, se Sheila está lembrando muito bem, se você continua trabalhando e recebendo o seu salário, não faz a opção por essa postergação, porque aí você vai receber duplo salário nesse mês? Muitas vezes não. Então, o que é que acontece? Vai juntar e aí vai ter o maior descontrole financeiro, não é isso, Shelinha? Exatamente. Aí o problema é muito mais grave no futuro. Beijo, minha amiga, e até já. Manda dúvida pra Até. gente, 988933999, que a gente conversa com Sheila hoje, abordando a temática direito do consumidor desse ponto de vista de negociação e do que tem mudado. E desde a pandemia do coronavírus, ganhou aí a proporção que a gente vê hoje, as coisas mudaram de verdade e, sem dúvidas, a vida financeira também foi afetada. Muito se fala em reserva para emergências, só que a gente sabe que, na prática, nem todo mundo tem aquele dinheirinho guardado para as necessidades excepcionais, não é verdade? Muita gente está vivendo ou já vive naquele limite financeiro. Mas como lidar nessa fase com menos recursos e também com menos possibilidade de garantir uma renda extra? A gente preparou uma reportagem sobre esse assunto, olha só. O assunto é sério, mas já viralizou nas redes sociais. Os memes não estão de quarentena. Na pandemia, muitos brasileiros estão preocupados com as finanças